Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que vocês sejam abençoados, sejam a própria bênção, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus é que nós sejamos a própria bênção, como ele determinou para Abraão. A Abraão ele disse, sê tu uma bênção. E ele quer que você também seja uma bênção. Mas como é que eu posso ser a bênção sem ter o abençoador dentro de mim? Não é verdade? Como é que eu posso ser a própria fonte se eu não tiver água? Não adianta ser um buraco vazio. Tem que haver água. E Jesus promete isso. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele, ou fará dele, uma fonte. Uma fonte. Uma fonte de vida, uma fonte de paz, uma fonte de eternidade. Então, amiga e amigo, é preciso que haja essa consciência de que Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele não quer te dar uma bênção, ele quer fazer de você a própria bênção. Ora, para que isso aconteça, você tem que ter o espírito da bênção, que é o Espírito Santo. Porque para você ser espírito, ou melhor, para você ser a própria bênção, você tem que ser espírito. Você tem que ser espiritual, você tem que ter o caráter de Deus. E Jesus fala sobre isso também. Veja só o que Jesus falou para a mulher samaritana. Olha só, preste atenção. Ele disse, Deus é espírito. Deus é espírito. Quer dizer, Deus não é uma imagem de louça, de gesso, de ouro, de prata, de pérolas. Não, Deus é espírito. Você consegue ver o seu espírito? Não. Quanto mais o Espírito de Deus. Deus é espírito. Ponha isso na sua cabeça. Use a sua fé inteligente. Raciocine. Raciocine. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, você tem que estar em espírito para poder adorar a Deus em espírito. E tem que estar na verdade para que você possa adorar a Deus em verdade. Você tem que estar em espírito para adorá-lo em espírito. Você tem que estar na verdade para que você possa adorá-lo em verdade.
É impossível uma pessoa estar em espírito e andar na mentira. É impossível. Ela tem que ser espírito e andar na verdade. É claro que quem anda na presença de Deus, quem tem o Espírito de Deus e anda na presença de Deus, anda na verdade, vive a verdade, tem o caráter de verdade. Mas você não pode se esquecer que não basta você ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa correta, honesta, boa índole. Mas se você não estiver em espírito, se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai estar em espírito e, obviamente, não vai estar em verdade. Portanto, não vai ser possível conhecer o único e verdadeiro Deus, que é espírito, e que busca adoradores que o adorem em espírito, quer dizer, estando no Espírito, o Espírito Santo, e em verdade, no Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Então, minha amiga e meu amigo, talvez você seja como aquela criatura que anda frustrada com Deus. Você vai na igreja, você é evangélica, é católica, é espírita, muçulmana, budista, você é judia, judeu, mas o resultado da sua religiosidade tem sido pífio, praticamente nada. Aí você pergunta, poxa, por que eu creio tanto em Deus e a minha vida está tão ruim? Por que eu tenho sido tão religiosa e até caridosa e a minha vida continua amarga, ruim, de péssima qualidade? Por quê? Você tem se perguntado. E o seu amigo, que é ateu, fala para você assim, ó, rapaz, você acredita em Deus? E você diz, eu acredito. Então, por que a sua vida está tão ruim? Olha, eu não acredito em Deus, a minha vida está melhor do que a sua. Aí você começa a pensar, é mesmo. Você é um ateu e a sua vida está melhor do que a minha, que sou uma pessoa cristã. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por que você tem sido frustrado e até envergonhado e humilhado pelos ateus? Porque você não está em espírito. Não há comunicação entre você e Deus espiritual. A sua comunicação com Deus é apenas religiosa. Mas Deus não é religião. Deus é espírito. Deus não é uma imagem. Deus é espírito. Portanto, para que você possa se comunicar com Deus, que é espírito, você tem que estar, no mínimo, em espírito. No mínimo, você tem que estar em espírito e em verdade. Quer dizer, vivendo na verdade, que é a palavra dele. A palavra de Deus é espírito, portanto, é verdade. Então, quando a pessoa absorve a palavra dele e pratica, vive, exercita a sua fé na palavra dele, então essa pessoa se torna ou passa a estar em espírito e em verdade. Quando a pessoa vive o que ela crê na palavra de Deus, ela vive aquilo que ela crê, que está escrito na palavra de Deus, então ela se torna espiritual, ela se torna verdadeira. Quer dizer, ela se torna sincera, transparente,
ela tem um discurso, politicamente falando, incorreto. Ela fala o que está dentro do seu coração. Ela esboça o seu caráter de forma transparente e vive esse caráter. Mas você não tem feito isso, não é verdade? Você tem praticado uma religião, você tem sido uma boa pessoa religiosa, mas a sua comunicação, o seu relacionamento com Deus tem sido pífio. E por isso, a sua vida tem sido pífia. É por isso. É simples. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala para você também: anda em espírito e em verdade e você será perfeito. Quer dizer, a sua vida será perfeita. Então, amiga e amigo, coloque no papel os prós e os contras, a sua crença. Faça a soma e diminui depois. Veja o que tem sido a sua vida. Você vai na igreja, você vai no terreiro, você vai na religião, você pratica a sua religião, mas você não é espiritual. Você não está no espírito. E não estando no espírito, como é que você pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Não é possível. Então, por falta dessa comunicação, esse relacionamento, você e Deus, a sua vida é pífia, é ruim, é de má qualidade, mas isso se dá porque você não tem nenhum relacionamento com Ele. Você tem um relacionamento religioso. Você segue normas, dogmas, doutrinas dos homens, mas você não segue a palavra de Deus. E se você segue a palavra de Deus e não segue na sua totalidade, não a obedece, não molda o seu caráter segundo o caráter de Deus, que está na palavra dele, então como é que você pode cobrar de Deus um retorno? Como é que você pode dizer para o ateu, que é seu amigo, que Deus existe, que Deus é verdadeiro, se nem você mesmo crê nele, nem você mesmo crê? Então é melhor ser um ateu convicto do que ser um cristão falso. É ou não é? Sim ou não? É preferível a pessoa ser ateia, convicta, do que ser cristã falsa. E por causa da falsidade do cristianismo, então vem também a vida falsa que ela vive, a vida maquiada que ela vive. Ela sorri para os outros, mas para ela chora. Para os outros, ela é feliz, mas para ela mesma, para a sua alma, ela é muito infeliz. Então, eu queria que você raciocinasse, pesasse exatamente isso. Faça as contas. Por exemplo, você pega um papel, divide o papel ao meio. Aí você coloca de um lado. Lado esquerdo você coloca assim: o que tem sido negativo na minha vida. Aí você do lado direito coloca assim: o que tem sido positivo na minha vida. Então no lado esquerdo você diz assim: olha, eu sou uma pessoa que vive na mentira, na falsidade, na corrupção, no engano, no adultério, na traição, na promiscuidade. Eu vivo uma mentira,
eu vivo uma falsidade. Eu sou o fake news, eu sou o próprio fake, falso. Coloca tudo isso do lado esquerdo. Do lado direito, coloque o que você tem sido em relação a Deus. Você tem sido espiritual? Não. Você tem sido uma pessoa fiel, leal? Não. É bem verdade que eu procuro fazer o melhor, mas eu não sou leal à minha esposa, eu não sou leal ao meu marido, eu não sou leal a Deus, eu não tenho sido leal a Deus. Então você vai colocando os prós, você vai ver que não tem nada de bom. Você pode dizer lá, eu sou religioso, eu vou na igreja, eu faço as minhas preces. Mas o que isso resolve? O que isso acrescenta? Adianta, por exemplo, você viver na gandalha, desculpa a expressão, o dia inteiro e chegar de noite e falar, ó Deus, perdoa, ó Deus, eu te adoro, aleluia. Vai resolver? Não, não tem jeito, minha amiga. Quer dizer, se você vai diminuir do que não presta em você, você vai falar assim, pô, eu realmente só tem coisa ruim, só tem coisa negativa. O que você escreve do lado direito que deveria ser certo, você tem que colocar do lado esquerdo também e ver que lá do lado direito não tem nada positivo. Ah, tem sim, ô bispo, tem sim. Eu sou uma pessoa sincera, pelo menos eu sou sincero. Então, isso vale muito. Essa sinceridade, apesar de todos os seus pecados, essa sinceridade quer dizer que você é uma pessoa que gosta da justiça, gosta do que é certo, do que é correto, embora você viva no que é injusto, no que é errado, no que é incorreto. Mas você é uma pessoa, pelo menos, que tem uma aspiração pelo que é certo. Então, realmente, você é uma pessoa que tem tudo para ser uma pessoa feliz, porque Deus está buscando pessoas, não apenas que o adorem em espírito e em verdade, mas Ele também busca pessoas que são sinceras, pessoas que embora estejam vivendo no pecado, ainda assim elas dizem, não, mas poxa, eu gostaria de viver uma outra vida, eu não queria ser fake vida, não, eu queria ser uma vida por inteira, verdadeira. Deus é espírito, minha amiga e meu amigo, que significa que Ele está em todo lugar. Significa que Ele vê tudo, ouve tudo. Ele chega ao ponto de esquadrinhar a nossa alma, o nosso coração, as nossas entranhas, profundezas da nossa vida. Então não há nada em você que possa ser oculto aos olhos de Deus. Não há nada em nós que possa estar oculto diante de Deus. Então pense nisso, porque Deus é espírito. E Ele busca pessoas que o adorem em espírito, quer dizer, de verdade, na sinceridade, com todas as suas forças. Nós vamos assistir agora o testemunho de um advogado. Um homem que, apesar dos pesares, apesar de viver uma vida devassa no pecado, ele chegou numa encruzilhada, ele chegou numa situação que ele tinha que depender do Espírito. E ele, olha, é muito interessante isso, ele foi buscar os espíritos desse mundo, as entidades desse mundo, os encostos desse mundo. A experiência dele é muito interessante para que você venha refletir na sua vida e fazer as contas diante de Deus
e chegar à sua própria conclusão. Vamos assisti-lo. Aumenta aí o volume do seu receptor para que você possa pegar todas as suas palavras. Vamos assisti-lo. A história do advogado Genércis Ramos e de seu pai revela como Deus trabalha mostrando sempre o caminho da verdade. O pai de Genércis, um homem simples, trabalhador, voltando para casa, acabou sendo vítima de um assalto e de 3 disparos. Um tiro o acertou. Ali já nascia uma mágoa de Deus. Eu ficava perguntando ou acusando a Deus por quê? Por que você fez isso com meu pai? No hospital, em coma, a pior notícia ainda viria. O médico falou, vai ter que desligar o aparelho, porque precisa outras pessoas, e ninguém tinha coragem de assinar, porque tem que assinar um termo. E aí eu fiquei com aquela responsabilidade. Mais uma vez, culpando a Deus, já que eu não posso contar com você, eu vou decidir por mim mesmo. Foi exatamente assim. Eu pedi ao médico uma semana para pensar. Eu não sabia o que fazer. Porque decidir a vida dos outros é fácil. Difícil é decidir a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. E ali eu estava decidindo a vida do meu pai. Eu peguei o ônibus, exatamente ali na 23 de maio, embaixo do viaduto Tutóia. Um homem começou a conversar comigo. O que foi, filho? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí eu comecei a contar para esse homem exatamente o que tinha acontecido. Tudo, que meu pai, eu tinha que desligar o aparelho, eu estava desesperado. E esse homem me ouviu pacientemente, friamente. E depois ele disse, olha, eu conheço um lugar que pode te ajudar. Eu vou te levar em um centro. E aí a pessoa te orienta o que tem que ser feito. Certo. A pessoa me levou até o centro direto. Desci. Eu não sei, o pai de santo, alguém veio, eu não sei quem era a pessoa à época e nem me deixou entrar no portão, contei o que estava acontecendo. Ele falou, não, eu te ajudo. Compra para mim um boi, nós vamos sacrificar esse boi, você vai participar do sacrifício do boi. E nós vamos oferecer os rins desse boi. Eu saí do centro determinado a providenciar o dinheiro. Era tudo ou nada. Então eu fui cuidar de carro, fui trabalhar na feira, fui fazer 1001 coisas. Vendi sorvete, vendi chocolate. Então eu fui fazer e eu consegui, naquela semana, providenciar esse dinheiro. Quando eu consegui esse dinheiro, na quinta-feira eu já havia conseguido dinheiro para pagar o animal. E o combinado foi que eu estaria lá no sábado. Na quinta eu já estava na posse do dinheiro. Decidido a sacrificar para as entidades, Genércis não imaginava que um outro caminho seria apresentado. Eu vejo com uma importância muito grande os evangelistas. Muito. Porque eu cheguei na casa desse meu amigo e a mãe dele era uma evangelista. E ela sempre ouvia a Rádio São Paulo, só que eu não associava. Cheguei na casa dele, eu não era muito de frequentar a casa dele, mas aquele dia, numa sexta-feira eu cheguei na casa junto com ele, nós tomamos um lanche, a mãe dele passou e falou para mim do nada, filho, vamos na igreja comigo? Eu não tinha contado nada a ela, eu não tinha trazido nenhuma informação a ela do que estava acontecendo com a minha família, porque as famílias não eram amigas, mal se conheciam. E eu fiquei sem jeito de dizer, não, tá bom, eu vou. Quando eu vim para a igreja, eu peguei aquele dinheiro que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Não que alguém da minha família fosse pegar, mas eu fiquei com medo do dinheiro sumir. Eu tinha tanto zelo pelo valor, eu vou para a igreja, mas eu vou levar esse dinheiro comigo. Então, chegamos na reunião. E aí o pastor passou uma pregação e ele dizia a minha vida. Ele nunca me viu.
Ele dizia, olha, você que está com um parente no hospital, você que vai sacrificar pro diabo, você que vai sacrificar pro encosto, você que vai fazer assim, sacrifica aqui no altar para Deus, que eu lhe asseguro que Ele vai lhe trazer a resposta. E aí, na oração bruta, estúpida, eu falei um monte de bobagens, eu disse a Ele que, olha, Deus, eu não te conheço, eu nem sei quem é você, eu nem gosto de você. Mas já que esse homem está falando aí, eu vou pôr isso aqui aí, vou pôr esse dinheiro aí. Se não acontecer nada, enquanto eu viver, eu vou falar mal de você, vou falar que você não presta, que você é bandido, com Deus, que você é um enganador. Só tem uma coisa, eu também sou homem para dar minha palavra. Se enquanto você viver, se você tirar meu pai de lá, enquanto eu viver, eu vou te servir. Na grosseria, no sistema bruto. Peguei aquele sacrifício e bati no altar com a mão como se eu fosse alguém na vida. Quando deu o horário da visita do sábado, subi as pernas já tremendo. Vai ser a última vez que eu vou ver meu pai, o aparelho desligado. E aí eu subi. Quando eu fui passando assim, pastor, foi difícil para mim. Porque meu pai estava sentado na cama, dizendo para mim, onde você estava? Eu estou com fome. E ali meu pai não entendeu nada, eu caí de joelhos, comecei a chorar, sabe? Muito forte. Quando isso aconteceu, eu só lembrei de uma coisa. Eu ouvi ali a voz de Deus dizendo, nós temos uma aliança. Ali eu ouvi e falei, nós temos uma aliança. E ali eu descobri que Deus existia. Eu descobri que Deus existia. E que Ele fez o que os médicos não podiam fazer. Ele fez aquilo que homem nenhum nessa terra poderia fazer. Porque o meu pai estava dado como morto. Dali começou uma nova caminhada. Eu não falava mal da Igreja Universal porque eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Mas o despertar da fé começou ali, com os pastores da Igreja Universal. Ali eu comecei a entender que eu não poderia mais ter um espírito de vitimismo, porque tudo que eu aprendi no exercício da fé, eu aprendi na Igreja Universal. Daquele dia que eu entrei, nunca mais eu tirei os pés. Passo lutas, as lutas são grandes, mas eu nunca mais tirei. Então, a partir dali, passado um período, eu me batizei. Não demorou muito para eu receber o Espírito Santo. Aí, eu não tinha mais dúvida de nada. Quando eu recebi o Espírito Santo, é um momento que a gente consegue se dar inteiro. Inteiro não dá para explicar. Não dá, não tem como explicar. Porque há um momento de entrega e que a gente não se importa mais com nada. Porque a partir daquele momento, nada era dificultoso para mim. Nada. Absolutamente nada. A minha preocupação era ganhar almas. A minha preocupação era dar o testemunho. A minha preocupação era falar de Jesus para as pessoas. E eu fui fazer um doutorado na Argentina. Sabe o que eu fui fazer no doutorado? Fui falar de Jesus. Eu fui para o outro mundo falar de Jesus para as pessoas. Então, para mim, aquilo é o tudo. Não é o doutorado. Não é? Eu fui fazer pós-graduação na escola de juízes. Agora, há pouco tempo, o que eu fui fazer lá? Falar de Jesus para as autoridades. Então, mudou. A minha filha hoje faz uma universidade, cursa uma universidade, está no 5º ano de medicina fora do Brasil, está na Argentina, com sucesso. A questão do meu pai, ele foi batizado, viveu uma idade boa, viveu mais um longo tempo. Depois o Espírito Santo o chamou,
Ele está salvo, está bem. A família, os meus tios, quase todos se converteram com a história do meu pai. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é a minha base. Todas as decisões que eu tenho tomado hoje é com o Espírito Santo. Sem ele, não vai. Não vai. Eu não levanto da cama sem bom dia, Espírito Santo, me dá a direção do que tem que ser feito, do que eu tenho que falar, de como eu devo conduzir meu dia, minha vida. E assim ele tem me sustentado com a destra fiel dele. Quando Jacó se viu sozinho, sem o apoio de ninguém, fez uma parceria com Deus. Quando eu acordei pela manhã, peguei a pedra que usei como travesseiro e fiz uma coluna. Derramei azeite sobre ela e chamei aquele lugar de Betel. Ali eu fiz um voto com Deus. Eu disse que se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dali para frente, não estava mais sozinho e em tudo foi abençoado. Parceria significa que cada um tem que fazer a sua parte. Neste domingo, 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, a festa das primícias, para aqueles que estão dispostos a fazer uma parceria com Deus e prosperar pelo mesmo objetivo que Ele quer que você prospere: ganhar almas. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Certamente você conhece e já adquiriu pelo menos um desses produtos. Quando você ouve a palavra Colgate, logo vem à sua mente a famosa pasta de dente. Mas por trás desse nome está uma história de fidelidade e parceria com Deus. William Colgate nasceu na Inglaterra em 1783. Para fugir da pobreza, sua família embarcou em um navio para os Estados Unidos. E lá se estabeleceram em uma fazenda. Mas o trabalho era duro e ainda assim não conseguiam se recuperar financeiramente. Foi aí que o jovem William decidiu que iria tentar a vida na cidade de Nova York. Sua mãe era cristã e, ao saber da notícia, abriu a Bíblia e pediu para que o filho lesse em voz alta o capítulo 13, versículo 10 de Malaquias. Este foi o único conselho de sua mãe antes dele partir: que de tudo que viesse à sua mão, primeiro separasse o dízimo para Deus. No decorrer da viagem, encontram um vizinho, capitão de um barco do canal, que também era cristão. E junto com ele faz uma oração e aconselha o rapaz que estava decidido a trabalhar na fabricação de sabão. Seja um bom homem, dê seu coração a Cristo, dê a Deus tudo o que lhe pertence. Faça um trabalho honesto e Deus vai prosperar você. E ainda profetizou: alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Aquelas palavras ficaram na cabeça do jovem William Colgate, que seguiu a sua viagem. Ao chegar em Nova York, fez um voto com Deus, baseado no voto de Jacó que havia lido em sua Bíblia. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Em 1804, conseguiu um emprego em uma caldeira de sabão. Começou a frequentar uma igreja no seu bairro e assim que recebeu o primeiro salário, entregou o dízimo. Colgate tinha espírito empreendedor e logo despertou a atenção do seu patrão, que decidiu fazer uma sociedade com ele. Mas o verdadeiro sócio de William era Deus, que cada vez mais o fazia crescer e prosperar. Em 1813,
comprou a parte que era do sócio e deu o nome da empresa de Colgate. À medida que Deus o prosperava, ele procurava o honrar ainda mais. De 10% passou para 20% e depois para 30% e assim por diante. A vida de William Colgate foi servir ao Altíssimo com as suas riquezas. Ele investiu milhões na obra de Deus, no envio de missionários pelo mundo e em escolas e universidades que tinham como base a palavra de Deus. 200 anos se passaram, mas até hoje Deus tem honrado a parceria que fez com ele em vida. Hoje a marca Colgate é conhecida mundialmente, com uma variedade de produtos. Agora, toda vez que você vir esta marca, não se lembrará apenas da pasta de dente, mas principalmente de um homem que tinha uma parceria com Deus. Minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre na vida dos que fazem parceria com Ele. Quando você crê na palavra de Deus e pratica, se não praticar, não vale. Não adianta você acreditar e não praticar. É como um casamento. O casamento não basta você casar e ser fiel durante um tempo. Tem que ser fiel todo o tempo, toda a vida. Assim também é com Deus. Quando você faz parceria ou casamento com Deus, tem que ser fiel a Ele todo o tempo. E Ele, todo o tempo, vai ser com você e vai abençoar a sua vida. Então, a sua vida está nas suas mãos. Se você é fiel a Ele, Ele será fiel a você. É o caso do nosso testemunho, é o caso do senhor Colgate, é o caso de todos os testemunhos que nós temos colocado aqui para você. Seja fiel sempre. E Deus será fiel a você sempre. Ele disse, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Quer dizer, aqueles que me honram e continuam honrando, eu também vou honrá-los e vou continuar honrando-os. Então é assim. É toma lá da cá. Se você é fiel a Deus, Ele será fiel a você. Não adianta você dizer, eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia, mas você não cumpre a palavra de Deus? É a mesma coisa que você fazer um contrato de trabalho, e você não cumprir aquele contrato. É a mesma coisa que você casar para toda a vida e não cumprir esse casamento, os termos desse casamento, por toda a vida. Ninguém casa para viver, eu quero casar com você só por 1 ano, 2 anos. Não. Quando casa é para toda a vida. A mesma coisa com Deus. Quando você faz um voto com Deus, você entrega a sua vida para Ele, é por toda a vida. Se você volta atrás, Ele também volta atrás. É assim que funciona, minha amiga, meu amigo. Sua vida depende de você. A sua vida depende só de você, da sua cabeça, da sua decisão para com Deus, obviamente. Vamos assistir mais um testemunho que verdadeiramente mostra a resposta de Deus para com aqueles que correspondem com Ele. Vamos assistir, por favor. Nascida de uma gravidez indesejada, entregue para adoção com 30 dias de vida. Assim começa a história de Edilene Arruda. Hoje, uma mulher que exulta a felicidade, mas muitos foram os obstáculos que ela enfrentou. Chegou um ponto de um dos meus irmãos falar, você é a desgraça que chegou na nossa família. Eu tinha irmã que ela falava que eu não era para ter entrado naquela família. Muitos nem me chamavam pelo nome, me chamavam nega, sabe? Aquele desprezo. Como a gente morava no sítio, tinha tanques de água, um poço ali. E um desses meus irmãos me jogou dentro desse poço. E a intenção dele ali realmente era que eu ficasse lá, tipo, morresse. Então já fui crescendo com isso. Uma pessoa rejeitada pela mãe, pela família, os irmãos. Quando achou que não poderia ficar pior,
A vida de abusos estava apenas começando, deixando marcas cada vez mais profundas. O que mais marcou a minha infância foi os abusos que eu sofri com meus 17 anos. Eu comecei a ter medo dos homens que se aproximavam de mim. Para mim, aqueles homens que se aproximavam de mim, eles queriam abusar de mim. Um dos que mais mexeu comigo foi um primo meu, que ele chegou a me dar bebida alcoólica, me colocou em cima de uma cama e quando ele começou a abusar de mim, eu consegui sair correndo. Então isso para mim foi um dos momentos assim que mais marcou em mim. A dependência por afeto fez Edilene trilhar caminhos ainda mais prisionais. Não havia amparo em nenhuma de suas escolhas. E eu cheguei a procurar as casas dos encostos, então eu me submeti a trabalhos horríveis ali. A mãe de encosto pediu para mim ter que dormir com o marido dela durante 7 meses. Porém, nesse período ali, eu comecei a sofrer mais um abuso. Se eu sofri abuso antes de conhecer essa mulher, eu comecei a ser abusada por aquele homem. A minha alma ali, eu já estava sofrendo, porque eu cheguei ao extremo. Eu cheguei a gastar dinheiro ali, o que mãe de santo pedia, eu fazia, gastava. Só que chegou um ponto que eu não tinha mais nada para dar. Então, quando eu decidi largar eles, eu cheguei para aquela mãe de encosto e falei, eu quero seguir a minha vida. E quando ela ouviu isso, ela olhou para mim e deu uma gargalhada. E ela disse, você vai nos deixar, mas eles não vão te largar. Então, ali começou a outra luta minha. Que aí começou os abusos sexuais com os espíritos. Eles não respeitavam meu corpo. Ali, quando eles vinham, eu sentia dor no meu corpo. O abuso dos espíritos é diferente, porque você sente, é como se algo entrasse realmente dentro de você. Você sente o prazer, você sente a dor. Quando você acorda, o corpo está todo quebrado. Nesse período eu nunca senti tanto ódio de Deus, porque depois que eu larguei os espíritos, comecei a entrar no vício do cigarro. Eu passei a fumar 4 maços de cigarro por dia, comecei a entrar na bebida, comecei a viciar na cerveja, nos vinhos, nas bebidas quentes. Não encontrando defesa para sua alma, a jovem decide dar cabo de tudo. Então veio a primeira tentativa de suicídio. Só que quando eu me joguei no meio da avenida, os carros pararam. Muitas pessoas chegaram a descer do carro para me tirar da avenida, me chamando de louca. E eu falei, nem para morrer eu sirvo. Era eu e eu. Então, assim, Deus eu não queria saber dele. Então eu era a senhora da minha vida, mas que não me amava. Porque eu passei a não tomar banho, eu passei a não me cuidar. Eu me machucava todinha, eu me cortava, eu puxava meus cabelos, eu batia minha cabeça na parede. Então ali eu confesso que é uma dor muito grande, a dor da alma. Eu posso dizer o que é uma dor de uma alma. Então pela última vez, eu acabei tentando o suicídio. Eu peguei um lençol que tinha na minha casa, eu morava numa casa de telha, consegui encaixar numa parte lá da casa. Coloquei a cadeira e pronto, subi naquela cadeira e já ia me enforcar. Então, naquele momento, veio uma voz. Já tinha várias vozes ali na minha mente. Tira a sua vida, para você não tem mais jeito. Só que veio uma voz e falou, liga a televisão. Eu até achei um absurdo, mas eu dei ouvido. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. Eu lembro que eu nunca assisti o canal da Igreja Universal, nunca cheguei a ouvir nada referente à igreja nenhuma. Só que quando eu liguei a televisão, estava no programa da igreja. E lembro que o bispo falou assim, você que vai tirar a sua vida agora, só me dá 5 minutos. E eu escutei. E ele falou,
Só fecha seus olhos e coloca sua mão aqui na tela da televisão. Aí eu coloquei a mão, ele fez uma oração, aí falou, agora pega um copo com água e tome. E eu tomei a água. Do nada saiu aquele desejo de morrer. Eu lembro que eu estava com o corpo muito pesado e saiu tudo ali. Até eu mesma ali, eu sorri, eu nunca mais eu tinha sorrido, naquele momento eu sorri. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu lembro que eu sofria de muita dor de cabeça. Eu vivia com dor de cabeça 24 horas. Quando eu cheguei na igreja, eu só falei uma coisa. O Senhor provou que o Senhor existe, eu falei para Deus. O Senhor provou que existe. Então, se eu sair daqui sem fumar e sem dor de cabeça, eu volto aqui de novo. Eu lembro que eu participei da reunião, vim para casa. Depois de uma semana, eu lembrei que eu fumava. Ele apagou ali de mim, da minha tudo. Comecei a fazer as correntes de libertação. Eu vi que ali minha vida ia mudar, então eu fui de cabeça. O que o homem de Deus falava ali do altar para fazer, eu fiz. E em uma das reuniões, eu abri meu coração para Deus. Eu falei, um dia eu entreguei minha vida para os encostos. Hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu não quero ser mais essa Edilene. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero viver realmente para o Senhor. Quem olhar para mim tem que ver o Senhor. Então, naquele momento ali, houve uma mudança dentro de mim. Eu vi ali uma transformação, algo diferente aconteceu. Porque depois daquele dia, nasceu uma força em mim, nasceu uma revolta. Eu queria sempre mais. Então, veio uma campanha da Fogueira Santa. Então, ali foi a minha oportunidade. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Porque já tinha mudado algo dentro de mim, mas faltava o selo. Eu lembro que eu peguei o envelope, só que eu coloquei dentro de mim, não tem que só o valor, tem que realmente o meu tudo. Eu mostrei ali realmente que eu queria o Espírito Santo. Eu não sacrifiquei só o valor, mas eu fui ali com tudo. Foi jejum, foi oração. E lembro que quando eu subi ali no altar, eu não coloquei só envelope, eu preparei. Eu lembro que eu preparei uma caixinha ali, eu coloquei meu sacrifício dentro, mas a Edilene foi junto. Eu já disse diferente, uma certeza. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, veio o batismo com o Espírito Santo. Ele só falou para mim assim, eu te escolhi. Ele disse, Edilene, hoje eu sou contigo. Tu é para mim um vaso de honra nas minhas mãos. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque eu encontrei Deus ali. Eu encontrei Ele ali no altar. Eu lembro que no dia que eu recebi o Espírito Santo, no mesmo domingo, da igreja até a minha casa, eu ia cantando na rua. As pessoas eu cumprimentava, sabe, com aquela alegria. Eu cheguei em casa feliz. Eu lembro que na segunda-feira eu acordei diferente, eu acordei outra mulher. É como se eu nasci de novo. Porque eu acordei com outra mente, eu acordei com a certeza que Ele era comigo, que Deus era comigo. Hoje eu posso falar o que é ter paz, ter vida, o que é viver, porque antes eu sobrevivia. Hoje eu vivo. Hoje eu posso falar para qualquer pessoa que Deus existe na minha vida. Eu consegui perdoar a minha mãe de sangue, eu consegui perdoar os meus irmãos. Eu procurei depois, E eu cheguei a pedir perdão para ela, porque eu carregava essa mágoa dela, por ela ter me abandonado. Hoje a gente conversa, todos os dias a gente conversa com meus irmãos. Hoje, o que eu tenho para dizer é que o Espírito Santo, ele é tudo para mim. Ele é tudo o que eu preciso. O amor que eu queria dos meus pais, eu encontrei nele. O amigo que eu queria ter, eu encontrei nele. Eu sempre falo para ele é meu pai, ele é a minha mãe, ele é meu amigo. Ele é tudo que eu tenho. Sem ele eu não sou nada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer o Espírito Santo. E também agradecer as portas da Igreja Universal.
e esse meio de chegar até essas pessoas, porque eu sei que, como eu, ainda tem pessoas que estão sofrendo e acham que a vida delas não tem jeito, mas tem. Então eu sou grata ao Espírito Santo, porque o que eu preciso está nele. Maravilha, magnífico, glorioso nosso Deus. É glorioso. Ele se interessa por você também, minha amiga, ou meu amigo, que se sente rejeitada, rejeitado. Talvez você seja essa pessoa que foi rejeitada pela sua mãe. A pessoa que te gerou te desprezou, te jogou fora, jogou no lixo. De forma que você não sabe quem é sua mãe nem seu pai. Você foi rejeitada por tudo e por todos, especialmente por aqueles que você mais esperava, com paixão, mais amor, mais ternura, mais carinho. Você foi rejeitada por tudo e por todos, mas Deus busca as pessoas sinceras e rejeitadas. E Ele vai fazer com você a mesma coisa que Ele fez com a Edilene. Você quer? Então vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.